Fala galera, bem-vindo ao Vox Day, Teologia é aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que significa ouvir a voz de Deus hoje. Tem gente que pensa que ouvir a voz de Deus é o mesmo de receber uma mensagem de áudio no WhatsApp. Outros pensam que é coisa de pessoas super espirituais, de um grupo que estão num nível espiritual acima dos outros. Mas e se eu te disser que ouvir a voz de Deus é algo para todo cristão, pode e deve experimentar isso. E talvez você esteja ouvindo a voz de Deus sem mesmo perceber. Uma coisa é fato, Deus fala. O problema é que nós, às vezes, não estamos perceptíveis à voz dele. Bom, no meio de tantas vozes, tantos ruídos, tantos barulhos, redes sociais, notícias, opiniões, fica difícil de a gente discernir qual voz seguir. A gente vive em um barulho constante e é aí que a gente se pergunta, no meio dessa bagunça, como reconhecer a voz de Deus? Bom, será que é só uma sensação a voz de Deus? Será que é uma voz audível a voz de Deus? Ou será que a Bíblia fala de algo ainda mais profundo? Então é isso que nós vamos aqui refletir na perspectiva bíblica, pois teologia é aqui, e reformada, Deus fala de várias formas, mas a forma principal e segura, Deus fala por meio da sua palavra escrita. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 e 2, nos lembra de que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras no passado, mas agora nos fala por meio do seu Filho. E onde nós encontramos a voz do Filho? Na Escritura. Isso não significa que Deus não use outras formas para nos guiar. Circunstâncias, conselhos sábios, direção do Espírito, tudo isso Deus usa, mas tudo isso precisa ser filtrado pela palavra de Deus. Porque a Bíblia não é só um livro antigo. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, conforme diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. É a carta de amor e autoridade de Deus para nós. Bom, como isso se liga então com a nossa vida? Sabe aquele momento em que você lê um texto bíblico e parece que aquele texto vai de encontro com a sua situação? Ou então você vai no culto no domingo, o pastor abre a Bíblia e começa ali pregar a reflexão, o sermão daquela noite, e aquela mensagem vem direto ao teu coração com a situação que você está enfrentando. Sabe o que é isso? Isso é exatamente a voz de Deus ecoando no presente, ecoando na vida. Não é misticismo barato, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo aplicando a palavra de Deus no nosso coração. O problema é que tem muita gente que quer ouvir a voz de Deus, mas não quer abrir a Bíblia. Quer resposta instantânea, mas não quer relacionamento constante com Deus. E é aí, é como tentar reconhecer a voz de um amigo sem nunca conversar com ele. É impossível. Então, como nós podemos ouvir a voz de Deus hoje? Bom, isso é simples e eu quero aqui trazer para você, aplicar na sua vida, e nós aplicaremos na nossa vida. Leia a Bíblia todos os dias. Mesmo quando você não sentir vontade de ler a Bíblia, leia, pois você ouvirá a voz de Deus falando com você. Ore pedindo que o Espírito Santo ilumine a palavra e aplique ela em sua vida. Caminhe com uma comunidade que leve a Bíblia a sério. Isso é muito importante. Caminhe com uma comunidade que leve a Bíblia a sério, porque Deus também fala por meio de sua igreja. E aprenda a calar os barulhos, a calar os ruídos interior e exterior. Silêncio também é disciplina espiritual. Ouvir a voz de Deus não é privilégio de poucos. É um chamado para todo cristão, todo mundo que pertence a Cristo. Então, se você quer aprender a reconhecer essa voz no meio do caos, comece hoje, lendo a Bíblia. Ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, porque Deus
não só fala. Deus continua sempre falando. Se essa conversa fez sentido para você, deixa aqui seu like, compartilhe, se inscreva aqui no Vox Day. Logo teremos mais vídeo também para trazermos teologia, pois teologia é aqui. Fica com Deus, bom dia, Deus abençoe você.